Família, com um novo incentivo para que agentes secretos dos Estados Unidos exponham informações a respeito de casos que eles participaram, um veterano do exército dos Estados Unidos veio a público com alegações bombásticas sobre um dos casos mais icônicos da história da ufologia mundial. Eu tô falando aqui, meus queridos, do caso Roosevelt. Tá preparado para ver o que aconteceu, quem que falou e o que foi dito? Então não se inscreva de se esquecer e vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Em seu testamento, uma enfermeira que vivia ali na cidade de Roosevelt, na época do incidente, é claro, declarou que ela aproveitaria o seu descanso eterno para supostamente contar a realidade sobre um dos maiores traumas da sua vida. De acordo com as suas palavras no texto deixado em uma carta com a advogada, a enfermeira contou que ao longo da sua vida ela teve diversos problemas psicológicos que atrapalharam muito ali na convivência com seus familiares. Nesse tempo todo, eles sempre estiveram muito preocupados com ela. Porém, a mulher nunca lhes contou a verdade, mas em seu testamento ela afirma que não fez isso por opção. No testamento, ela contou que determinado dia, enquanto ela trabalhava ali como assistente do médico legista em uma funerária na cidade de Roosevelt, ela estava ouvindo boatos e notícias sobre o suposto acidente de OVNI que teria, claro, ocorrido na região, né? Eles estavam bem assustados sobre isso na época, já que os jornais diziam que o exército havia sido visto naquela região ali, algo que os habitantes realmente haviam notado de passagem. O evento tinha ocorrido umas 2 ou 3 semanas antes daquela noite, quando ela e o médico estavam se preparando para encerrar o trabalho daquela semana. Porém, 3 caminhonetes do exército carregadas de soldados armados que estavam acompanhando um caminhão frigorífico apareceram em frente àquela funerária. Dos carros, agentes do FBI acompanhados de militares se aproximaram da funerária, entrando no local aguardando serem atendidos. A enfermeira conta que ouviu a conversa deles na frente, aonde o agente pediu para que funcionassem até mais tarde e que o governo americano precisaria da contribuição deles para um assunto de extrema urgência. Depois disso, ele teria convocado todos os funcionários, incluindo a enfermeira e o médico legista, até a frente, aonde eles foram meio que forçados a assinar um contrato para poderem ajudar o governo. Nesse contrato, eles teriam concordado a se voluntariar para uma missão importante para a nação americana, aonde a recusa resultaria na prisão. Além disso, meus queridos, caso em algum momento da vida eles contassem sobre o que aconteceu naquela noite, eles seriam considerados traidores da nação, serão também presos. Mas olha só, a enfermeira conta que depois do que aconteceu, ela tem certeza de que aconteceriam coisas muito piores com ela e quem sabe até mesmo com a sua família, já que eles poderiam querer, sei lá, garantir que qualquer possível ponta solta fosse acobertada, né? Na realidade, o seu testemunho foi liberado em testamento para a família, porém isso aconteceu já faz um tempinho, viu? Elas haviam mantido essa história toda em segredo a pedido da mãe, mas vendo como mais agentes estão se abrindo sobre casos assim, as filhas acharam que seria uma boa ideia revelar a verdade sobre a história da sua falecida mãe. De acordo com o testamento, depois que todos assinaram os contratos, até mesmo a equipe de limpeza que estava lá, os agentes encomendaram 2 caixões infantis, enquanto desciam do caminhão frigorífico 2 caixas de metal lacradas, que continham ali avisos alertando que aquele item pertencia ao exército. Era extremamente sensível e tinha potencial contaminante. Eles foram com as 2 caixas metálicas até a sala da autópsia, onde permaneceram a enfermeira assistente e o médico legista, que estavam ali acompanhados de militares e permaneceram na sala armados o tempo inteiro, assim como estavam espalhados por toda a funerária também, então não era só na sala de autópsia, né? Aliás, vale comentar que ela diz que antes deles se fecharem na sala, todas as luzes externas do local foram apagadas, assim como os caminhões desapareceram pela cidade. Eles estavam tentando fazer parecer que alguém só esqueceu a luz do consultório acesa, enquanto na realidade uma autópsia estava acontecendo e não era uma normal, né? E bom, família, você já deve imaginar que não estamos falando aqui de qualquer autópsia, né? A enfermeira conta em seu relato que quase desmaiou ao ver o que estava sendo armazenado nos caixotes metálicos. De acordo com ela, havia ali 2 seres extraterrestres que já tinham,
batidas as botas e foram trazidos para o local para que tivessem ali, né, toda aquele análise, aquele preparo médico ali para ver o que estava acontecendo, o que tinha acontecido principalmente. Depois disso, eles foram colocados em caixões infantis e levados pelo exército, que provavelmente os enterrou em algum cemitério secreto ali para que possam desaparecer com as evidências disfarçadas de crianças enterradas. Em seu depoimento, a enfermeira teria dito que não conseguia dar informações muito claras sobre a autópsia em si, até porque ela era um assistente. Imagino que estava em choque absoluto na hora, né? Imagina você ter ouvido boatos de um acidente de OVNI, de um segundo para outro ali, você tá numa sala onde literalmente tem extraterrestres ali e você faz parte daquele processo todo, família. Essa é a receita perfeita para entrar em pânico completo, né? Em seu depoimento, ela diz que ter participado daquilo destruiu completamente a sua vida, principalmente porque ela nunca pôde contar a verdade, nem até mesmo para os seus familiares. Além disso, ela desenvolveu uma diversidade de transtornos psicológicos, como ataque de pânico e ansiedade, já que ela passou a vida toda temendo que seres de fora pudessem surgir a qualquer momento. Isso dificultou muito a convivência dela com a sua família, mostrando que, bom, o governo do seu país não tá ligando muito pro bem-estar da sua população, quando precisam defender ali a sua imagem ou algum projeto secreto, né? Esse é apenas um fragmento desse caso, viu? Porque essa história vai ficar ainda mais maluca e você vai ver só. Vem comigo. Bom, afinal de contas, o que foi o caso Roosevelt? Comenta aí se você já sabe tudo sobre ele e, bom, eu tenho certeza que você depois vai ter que editar esse comentário acrescentando alguma coisa que eu vou te mostrar hoje aqui e você provavelmente não sabia. Esse evento é conhecido como um dos casos mais curiosos da ufologia mundial, ocorrido no dia 8 de julho de 1947. Foi o dia em que o incidente de Roosevelt se tornou, bom, conhecido no mundo todo, né? Isso porque esse foi um evento registrado por jornais locais, família, mas que rapidamente estava ganhando tração e passou a ser comentado até em outros países. Logo, o exército considerou que seria interessante eles prestarem declarações a respeito do caso. Walter Hunt, o porta-voz da base aérea de Roosevelt, fez um comunicado à imprensa alegando que os boatos estavam errados e que o evento só tinha sido um acidente causado por um balão meteorológico que teria caído durante o experimento. Só que, meus queridos, ao fazer essa declaração, o exército causou um efeito contrário no público, já que eles realmente estavam tentando ocultar algo sobre aquele dia, mas eles não queriam que o caso fosse uma história de OVNI, temendo que pessoas tentassem até investigar mais a fundo, né? Porém, apesar do seu depoimento, diversas testemunhas com provas fotográficas alegaram que o exército não apenas estava na cidade naquela época da queda ali, como também foram vistos coletando os destroços do que seria uma suposta nave alienígena. Vendo que não conseguiriam abafar esses boatos, o exército decidiu tomar um comunicado diferente ali em relação às teorias, principalmente quando se deram conta de que eles teriam também um excelente potencial para ocultar o que realmente foi o incidente de Roosevelt. Em 1994, quando documentos ultra secretos da Força Aérea dos Estados Unidos foram liberados, em meio a eles estavam os registros oficiais do incidente de Roosevelt, onde foram encontrados planos e esquemas de uma tecnologia chamada de balão de vigilância de testes nucleares, que recebeu o codinome de Projeto Mogul. O Projeto Mogul foi um dos segredos mais importantes para os Estados Unidos, isso durante a Guerra Fria. Isso porque esse teria sido um projeto muito simples. Ele consiste basicamente em conectar microfones extremamente sensíveis a balões meteorológicos que eram lançados a altitudes extremas. Eles tinham um único objetivo e muito claro também: espionar os testes nucleares russos, sem que fosse, claro, necessário ter espiões e situações perigosas, né? Isso porque toda vez que uma bomba era lançada pelos russos, a vibração causada pela explosão na atmosfera era captada pelos microfones extremamente sensíveis dos balões que estavam ainda lá nos Estados Unidos. Com isso, eles eram capazes de saber exatamente toda e qualquer explosão nuclear que foi realmente feita pelos russos, permitindo que durante toda a guerra os Estados Unidos soubessem o quão avançadas e poderosas estavam as ogivas nucleares da União Soviética. Eles tinham uma outra versão desse projeto, onde microfones eram colocados nos oceanos e os dados foram cruzados ali com os balões, claro, para ver, né, sobre os testes ali se batia tudo. No
entanto, meus queridos, segundo esse documento e as teorias, certo dia um desses balões apresentou um defeito. E ele meio que, bom, não tinha uma aparência convencional não. Desse modo, quando ele caiu na cidade de Roosevelt, os militares teriam ido rapidamente tentar recuperar o seu objeto, antes que ele acabasse sendo fotografado por algum jornalista local. Se os russos soubessem que estavam sendo vigiados, eles com toda certeza pensariam em maneiras de confundir a inteligência dos Estados Unidos, né? Que deixaria de saber o quão poderosas eram seus principais inimigos ali. Eles foram rapidamente para a cidade e teriam recuperado o objeto, porém boatos começaram a surgir na região, apontando que eles teriam recuperado um OVNI com corpos de alienígenas. A princípio, como eu já disse nesse vídeo, eles até tentaram contrariar essas ideias, achando que a intenção indesejada poderia trazer problemas. Porém, vendo que a história de OVNI também seria um excelente acobertamento do caso, eles poderiam até passar a contribuir com essa versão. Então, quer dizer que o caso de Roosevelt, um dos mais famosos e antigos da ufologia, era na verdade apenas um balão meteorológico mesmo? Bom, a gente tende às vezes na vida a ver as coisas um pouco claras com as informações que nós temos, né? Mas nós temos um outro ponto de vista também sobre esse caso. E olha que não é menos curioso não, viu? Bom, família, a gente já sabe que existe um suposto documento ali que foi, né, divulgado, vazado durante um período muito delicado. Então, vamos lá, a gente estava em 94, um documento vazou com informações que na verdade o que caiu em Roosevelt foi um balão meteorológico, mas ficar na dúvida ali, causar um pouco de conflito no povo, iria ajudar a meio que deixar a questão do balão estudando um inimigo um pouco acobertada, né? Porém, pensa um pouquinho comigo aqui. Nada impede de oficialmente um documento ter sido feito, protocolado e arquivado com informações de um balão, quando na verdade ele precisaria ocultar informações de um OVNI. Se você é uma agência, se você, sei lá, é um órgão governamental e você sabe já da possibilidade de documentos vazarem, você iria colocar tudo o que aconteceu ali ou iria usar codinomes? Você tá entendendo o que eu tô falando? O vazamento, o primeiro vazamento da história não aconteceu em 94, aconteceu bem antes em outras situações. Então a gente sabe que uma informação armazenada em um lugar pode ser vazada, outras pessoas podem ter acesso. Então colocar essa informação como um suposto balão meteorológico que espionava inimigos ali, quando na verdade o real inimigo ou era gente ou era alienígenas, também é um caso muito interessante que a gente precisa pensar. A realidade é que, por enquanto, a gente não vai saber o que esse balão ou esse OVNI, né, veio fazer aqui na Terra. A gente sabe que o caso de Roosevelt ele foi sim acobertado, seja para um lado de esconder um balão, ou seja para um lado de esconder um OVNI. Até então as informações não são claras, apenas algumas testemunhas que supostamente trabalharam lá e teriam passado por situações um tanto quanto estranhas. Mas como vocês sabem, são tudo histórias contadas por supostas pessoas que viveram momentos também supostos ali, né? A pergunta que fica no ar é: você acredita no caso da enfermeira? Ela realmente teria participado em um caso de autópsia? Eu sinceramente acredito. Meus queridos, acho que a gente está muito perto de encontrar informações sobre vida fora da Terra. E você está preparado para esse dia chegar? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica bem, um abraço e a gente se vê aí numa possível abdução. Valeu!